Minha esposa está trabalhando em Fortaleza, no mercantil, de 2 às 10 da noite. E eu também estou trabalhando em Fortaleza, fica um pouco difícil de eu vir para os cultos. Mas, assim de tudo, a gente adora a Deus também em casa, quando não dá para vir por culto, né? Abramos as nossas Bíblias, amados irmãos, em Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 4, dá uma saudação aqui, capítulo 4, versículo de número 4. Amém, os irmãos ouviram aí? Capítulo 4, verso 4 também, de João. O pastor aqui falando que primeiro Jesus foi a multidão, depois a multidão foi a Jesus. Eu me lembrei que ele uma certa vez disse que ele era o pão vivo, né, que desceu do céu e se entregou por todos nós. Depois o discípulo, ele deu uma ordenança ao discípulo que, e assim o fizeram, fosse testemunha dele em todas as partes da terra. Capítulo 4 diz assim, versículo 4: E era necessário atravessar a província de Samaria. E chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera ao seu filho José. Queridos irmãos, essa palavra aqui, o texto que eu li, fala da mulher samaritana. Os irmãos conhecem muito bem. Porém, o que me chama a atenção é o texto do versículo 4, que diz assim: E era necessário atravessar a província de Samaria. Aí, para nós que somos leitores da Bíblia, fica uma coisa aqui um pouco discrepante, ou seja, afastada da realidade. Primeiro, Samaria, Jesus vinha de Jerusalém. Para passar por Samaria fica totalmente ao reverso, porque Samaria ficava ao nordeste, totalmente fora do contexto para que Jesus pudesse passar por Samaria. E outra coisa que me chama a atenção é a palavra "e era necessário passar por Samaria". A necessidade de Jesus passar por Samaria, e justamente na cidade chamada Sicar. E lá tinha um poço que Jesus aqui na sua palavra, o texto fala que Jacó tinha presenteado a José. Uma coisa que me chama a atenção é que o poço ainda estava em atividade. E muitos de nós estamos vivendo momentos que os nossos poços espirituais estão entupidos ou entulhados, como diz lá em Gênesis capítulo 26. Mas por que a necessidade de Jesus passar por Samaria? Queridos irmãos, eu aprendo uma coisa: aonde tem alguém sedento de ouvir a palavra do Senhor, Jesus tem um desejo sublime de estar ali presente. Primeiro, tinha uma mulher samaritana. Segundo, a mulher samaritana não era bem vista pela sociedade samaritana. Jesus, ele quebra um tabu e vai ao encontro dessa mulher. E o texto diz: era necessário, senhora, se era o nordeste, como poderia eu ir de encontro à fortaleza e passar ali por Penedo? Não tem nada a ver. Queridos irmãos, eu quero dizer que Jesus deu uma guinada de 190 graus e foi até Sicar, porque ali tinha uma pessoa necessitada de ouvir a sua palavra. Ou seja, hoje à noite era necessário que você estivesse aqui para ouvir esta palavra do pão. Jesus é o pão da vida que desceu do céu, ele foi ao nosso encontro e era necessário estarmos aqui, aleluia, porque o Senhor tem um desejo de falar conosco à luz da sua palavra. Jesus, ele deixou todos os compromissos que ia adiante para ter um encontro com a mulher samaritana. Ora, diga de passagem, o samaritano não se comunicava com os israelitas, nem tampouco vice-versa. E nós ficamos a perguntar: por que os samaritanos não se comunicavam com o povo de Israel? Primeiro, por uma questão que quando Neemias foi restaurar os muros, ele deixou, como diz aí o nordestino, os samaritanos fora do arraial de israelita. E depois, por outra questão, porque os samaritanos, eles eram povo israelita,
se misturaram com outro povo, tiraram totalmente a cultura. Mas Jesus não quer saber de cultura, Jesus não quer saber de religião. Jesus, ele tinha o desejo de saciar a sede daquela mulher. Porém, uma coisa me chama a atenção: Jesus manda, agora, se o texto é falar de pão, Jesus manda os discípulos comprar pão. Os discípulos vão à cidade comprar pão, e quando retorna, ele vê Jesus agora conversando com a mulher samaritana, e pergunta: Jesus, quer comer alguma coisa? Ele disse: não, outra comida foi-me servida. E ele disse: quem foi que trouxe comida para Jesus? E Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Queridos irmãos, quem não tem capacidade de ouvir a palavra de Jesus tem que sair para comprar pão. Aleluia. Jesus mandou o discípulo comprar pão porque não estava preparado. Aleluia. Porque Jesus quebrou todos os tabus, estava conversando com a mulher de vida promíscua. Aleluia. Eles precisavam sair fora para que Jesus tivesse um particular. Hoje à noite todos os empecilhos foram colocados por terra. Jesus teve um encontro cara a cara com você, e ele diz: é necessário você se alimentar deste pão. Aleluia. E chega para o discípulo e diz assim: vocês não dizem que falta 4 meses para a ceifa? Olhar para os campos. Jesus tem uma visão, irmão, aleluia, mais adiante que a nossa. Ele disse: olha, vês que os campos já estão brancos. Era a mulher vindo trazendo uma grande multidão, aleluia, de pessoas para ouvir a palavra do mestre. Ou seja, quem se alimenta do pão, ele busca a multidão para ouvir a sua palavra. Ele não fica enclausurado entre 4 paredes. O discípulo precisava do pão material, mas Jesus estava dando um exemplo, irmão, do